Tudo bem, estamos de volta com o programa Itapuã em Debate da noite de hoje, recebendo o ex-prefeito de Pato Branco, Clóvis Paduan. Seu Clóvis, a primeira eleição que o senhor participou para a Prefeitura de Pato Branco em 1988, junto na campanha, participando, disputando a Prefeitura Lauro Alcântara Zamberlan, ex-prefeito Roberto Zamberlan, Hermes Sequeto, se não me falha a memória, e o senhor que conseguiu, né, vencer a eleição. Como foram os bastidores dessa primeira campanha? Como foram os trabalhos paralelos na campanha nesse sentido, tanto com os candidatos, a campanha, até porque a TV Sudoeste tinha o que, um ano recém-inaugurado, então foi aquela novidade, na verdade, para o eleitor de Pato Branco ver o candidato que outrora estava apenas no rádio e, de repente, na televisão. E o sabor da vitória em 1988? Olha, foi uma vitória que começou lá na porta da Copasa. Quando eu respondi antes uma pergunta sobre a definição de fazer política, eu comecei a minha campanha e viemos disputando a eleição em 76 como vereador, em 82 como candidato a deputado, em 86 de novo. E daí, 88, culminou, não tinha como perder aquela... Inclusive, né? Em 88. E não tinha como perder aquela eleição. Eu, em 82, não fiz a eleição, como não fiz em 86, mas fui o mais votado da cidade. Em 86, fui o mais votado, fiz mais voto que os dois que se elegeram, que foi o doutor Lauro Alcântara e também o Zé Rogério. Os dois elegeram, eu não cheguei, mas fiz quase 1000 votos a mais do que os dois somados. Aliás, uma época em que Pato Branco teve uma representatividade política gigantesca. Exatamente, 5 deputados. Nós tínhamos 5 deputados. E 88, fiquei imbatível pela campanha. Uma campanha que começou em 82, 76 e foi indo. E quando chegou em 88, em 86, quando eu fui entrevistado por essa rádio, quem me entrevistou foi o Maciel. Durante 45 minutos... Rádio Itapuã. Rádio Itapuã. 45 minutos lá no Grêmio Esportivo. Nós sentamos em cima do balcão e ficamos discorrendo sobre a eleição todo esse tempo. E eu dizia naquele momento que, agradecendo os votos recebidos, sabia que não chegaria, porque já tinha notícias dos candidatos que tinham feito mais votos do que eu, e com a eleição dos dois, que nós estávamos parabenizando-os, e também dizendo que naquele momento nós lançávamos a nossa campanha prefeito de Pato Branco. E daí fomos em frente, e quando chegamos em 88, na verdade, no PL, nós tínhamos 11 filiados. Então, às vezes, a gente discute muito os grupos políticos, né? O partido político muito forte, né, Biruba? E, de repente, você faz uma eleição com um número de filiados muito pequenos, mas a sociedade estava envolvida. A generosidade do povo de Pato Branco comigo foi fantástica. Chegando da maneira que eu cheguei em Pato Branco e disputar uma eleição como eu disputei, com pessoas fantásticas do cenário político, não só de Pato Branco, mas a nível nacional. Um deputado estadual? Tinha 2 deputados estaduais, tinha o ministro de Estado, que era o Borges da Silveira, que era de Pato Branco, e tinha o governador Álvaro Dias, que veio 5 vezes durante a campanha para fazer um trabalho de partido muito forte junto com o seu candidato. O Sequeto, que fez uma bela eleição, 3.800 votos, né? Uma pessoa muito humilde, mas muito sábia no trabalho da política. E o doutor Roberto Zamberlan, que tinha sido um excelente prefeito. Então, nós
vencemos aquela eleição, ficamos até um pouco preocupados. Eu me lembro que a minha família do Rio Grande veio para a eleição, eram 2 irmãs e mais, eu acho que 2 dos filhos, e eu cheguei em casa meio triste, né? Meio assim, não triste, mas muito preocupado com a situação de ter vencido a eleição. E elas estavam lá vibrando dentro de casa com a minha namorada, com a Elisa, que era a minha esposa, e com a criança no colo. Eu cheguei na sala, eles estavam pulando, né? E eu cheguei meio quieto assim, e eles me falaram: o que houve? Você não está contente? Eu falei: eu estou preocupado, como é que eu vou administrar bem o município? Então, não, vamos dizer assim, né, diretor do nosso programa, foi muito difícil assumir os compromissos que assumi com a sociedade, e eu precisava dar conta. Porque o papai sempre dizia para mim o seguinte: ou me dá a palavra e tem que cumprir. E eu tinha que cumprir o que nós tínhamos falado no palanque. Graças a Deus, superamos a expectativa do nosso programa de governo. Parque de Exposições e tantas outras obras. É verdade. Paduan, depois de 20 anos, em 2004, os bastidores da política de Pato Branco dizem que o que aconteceu nas eleições de 2004, a última eleição para prefeito, mudou toda a história da nossa política, onde o poder financeiro prevaleceu. Como é que o senhor avalia daqui para frente, já que agora o que manda é o financeiro e não a vontade da população? Biruba, você fez uma pergunta muito arrojada. E eu tenho que responder para você o seguinte: eu vejo e senti na carne essa pressão financeira. Mas eu acho que o povo de Pato Branco tem um caráter que não é muito fácil de ser comprado. Eu acho que houve uma manipulação de discurso e recurso financeiro que envolveu a sociedade, mas a sociedade cai em si daqui a pouquinho e ela não se mobiliza por recurso. Me parece que a nossa sociedade é uma sociedade que tem uma origem política muito, muito politizada. O nosso povo em Pato Branco é muito politizado. E olha, eu paguei muito caro para não fazer a política partidária. E eu não tenho nenhuma vergonha e nenhum receio de dizer que a minha eleição, por mais que eu não tenha trabalhado, eu lancei a minha candidatura agora em 2006 e não fiz campanha nenhuma, porque eu não tinha dinheiro nem para pagar as propagandas. E não podia tirar o dinheiro, o pouco de dinheiro que eu consigo recolher todo mês para pagar a faculdade das minhas crianças que estão os 3 na faculdade. Porque é um investimento que eu estou fazendo da minha vida aos meus filhos. Então, essa posição do partido exigir a minha candidatura, eu disse: não vou trabalhar. Eu vou cuidar da minha obra e dos recursos que eu arrecadar, eu vou fazer, vou pagar as contas da faculdade das crianças. E assim eu fiz. E eu fiz assim mesmo, no meu conceito, dentro dos meus princípios de vida política e de negócios e tal, eu fiz um monte de votos, eu fiz 3.000 e poucos votos em Pato Branco ainda, assim mesmo, sem pedir voto. Eu pedia voto para o meu candidato a deputado federal e não pedia para mim. Há quem diga que foi o meu inteiro político, porque eu não fiz política quando eu estava na prefeitura. Eu discordo disso. Porque nós construímos entre os 2 mandatos, Biruba, e você é testemunha de cada obra que nós nem fomos inaugurar. Quem inaugurava as obras eram os meus secretários
E uma que outra vez eu fui junto, não por desprezo, com vontade de ir, mas tinha outras coisas para fazer, porque aquela já estava pronta, nosso comandante. Então eu preferia ficar atendendo as outras coisas que não estavam feitas do que ir lá fazer a inauguração. E o meu vice, e o secretário, e os senhores vereadores, e a imprensa, que era importante. Então, são estilos administrativos. E aí, nessa pergunta que você nos envolveu, eu diria o seguinte: eu acho que houve um envolvimento de um programa muito bem elaborado, com muita disponibilidade de recurso, e talvez venha outras. Talvez venham as outras que podem estar envolvidas da mesma maneira. Mas eu não acredito. Paduan, Eu não acredito. Paduan, por favor. Baseado nessa realidade, eu gostaria de perguntar-lhe assim: se voltasse a ser o prefeito de Pato Branco agora, a partir do próximo ano, após as eleições, a condução política administrativa que Paduan daria para conduzir o município de Pato Branco buscaria a atual filosofia que está sendo implantada em Pato Branco para administrar o município, ou você repetiria a sua última administração? Não, eu diria o seguinte: nunca faria parceria política com esse estilo de fazer política. Com o atual? Nem parceria faria, quanto menos adotar. Eu, com todos os meus pecados, com todos os meus defeitos, eu vou manter os meus princípios. Princípio que dinheiro público tem que cuidar mais do que o nosso, aquele que nós ganhamos no dia a dia. E aí a administração seria da mesma maneira. Repetiria a sua última administração na condução? Gostaria de repetir também a primeira. E somando as duas, se fosse possível, e tivesse recurso suficiente. Como o Pato Branco Porque se o Pato apresenta Branco hoje? está carente Sim. de se completar a estrutura para um nível de vida melhor para todos aqueles que moram em Pato Branco. Esta administração atual, no seu entendimento, portanto, eu entendi assim: não valeu, não aconteceu? A nossa Não, última... esta atual, de Roberto Vidanó. Olha, eu acho que cada um tem o seu estilo, né, Adair? Cada um tem o seu estilo. Eu tenho esse estilo. Eu nasci e me criei no sofrimento da vida. Me poli na rua. Cheguei em Pato Branco aos 26, 27 anos, analfabeto. O professor Citilo, que se foi ontem, foi o meu professor de português e conselheiro. Consegui ser bacharel em Direito sem exercer, nunca exerci. Tudo que eu aprendi, a escola da vida me ensinou de uma forma interessante. Primeiro, meu pai me deu os princípios. Fiquei 2 anos e meio no quartel, me deu disciplina rígida, porque eu era caborteiro. E o mundo, o convívio com a sociedade, e aí eu agradeço muito a política partidária, a política de conviver, a política de poder se envolver. Eu agradeço muito de ter me polido um pouco mais do cara rude que eu era, e que ainda sou. Ainda quer ser prefeito de Pato Branco ou terminou a sua carreira? Gostaria muito de ser prefeito de novo. Por quê? Porque eu acho que eu faria mais uma boa administração, com certeza absoluta, e seria bom para a sociedade, porque eu imagino que as nossas 2 administrações foram úteis para a sociedade. Desculpem a falta de modéstia, mas eu acho que eu fui útil como prefeito, como cidadão, como empresário,
sem arrogância, sem dinheiro, sem se vestir do poder para tirar proveito pessoal, mas tiramos proveito para construir o nosso município, ajudar a construir o nosso município. Que todos os prefeitos que se passaram por Pato Branco até hoje foram prefeitos com uma linha de desenvolvimento. Tem um prefeito que é muito criticado aí, e eu me lembro que ele comprou um lote de terra de 70 e poucos hectares para implantar indústria, fazer outras coisas importantes na área tecnológica, e que ele pode ter errado em algumas coisas, pode ter abandonado algumas coisas, mas pior aquele que não compra e ainda quer vender o resto que tem de terras ou de terrenos que foram comprados e não construídos, mas sim comprados e deixados no estoque para o município. Isso é um pouco complicado. Paduan. É difícil, muito difícil. Paduan, o senhor é um homem que goza de um respeito e de um prestígio do governador Roberto Requião, palavras dele, inclusive públicas, se referindo ao senhor. O senhor acha que é possível o governador Requião, que é do PMDB, na hipótese do senhor ser candidato a prefeito de Pato Branco novamente, vir aqui apoiá-lo na eleição municipal, para nós termos aqui governo local alinhado com o governo estadual, que é uma das grandes reclamações, uma das grandes queixas da atual administração e do próprio povo de Pato Branco em relação a esse desprestígio da atual administração em relação ao governador? O senhor acha que é possível alinharmos aqui governo municipal e governo estadual novamente, com esse respeito e essa admiração que o governador Requião tem pelo senhor? Pastorello, eu vejo isso num ângulo um pouco diferente. O governador tem um partido, e um partido muito forte. E ele tem aqui em Pato Branco uma estrutura partidária e de homens que faz política e mulheres muito fortes. Tem lideranças fortes. Eu acho um pouco difícil ter essa regalia. Primeiro porque eu não sou candidato ainda. Questão de tempo, não né? Não dá para a gente ficar avaliando uma coisa que pode não acontecer. Mas eu vejo um pouco de dificuldade. O governador do estado, que tem um partido muito forte, com candidatos muito fortes, aqui em Pato Branco, vir apoiar um terceiro candidato, por mais que o nosso partido, PRT, é um partido alinhado ao governo do estado, né? É próximo do governo do estado, por mais que ele teve candidatura próxima, é própria, né? Mas eu acho que é um pouco difícil. Mas eu acho que na administração seria uma parceria tranquila. Falou mais que uma pergunta, uma constatação, que já que a gente vinha conversando sobre perfil, e o senhor fala desse seu lado na execução administrativa, e o senhor falava agora há pouco, respondendo ao Adair, e agora deixando claro que pode vir a ser candidato de Pato Branco, que o senhor gostaria de voltar a ser prefeito. Quer dizer, aí fica muito claro que o senhor é um homem do executivo. O senhor, pelo que eu recordo, não quis ser muito deputado, porque, na verdade, na última o senhor foi mais pelo grupo que estava com o senhor. Porque o senhor teve dificuldade em compor essa equipe, já disse anteriormente que tem dificuldade de fazer o grupo político para ajeitar as coisas, né? Eu recordo que todas as vezes, até o Romeu falava no seu currículo aqui, que ficou pertinho de se eleger deputado, que foi uma pena também. Mas o seu estilo realmente, será que se daria bem como legislativo? Eu sempre falo o seguinte, a gente não é por acaso. Por mais que eu não sou muito carola, vou à missa, sou religioso não fanático. O suficiente. Mas eu acredito que o Barbudinho, como chamo Deus, ele coloca, às vezes, a gente na posição certa. Não sei
se com o meu estilo, com meus princípios, com a minha maneira de ser, muito severo, eu sou severo comigo mesmo. Então eu sou severo com os outros. Daria certo eu ser deputado. Eu sempre fui candidato e eu confesso, já falei outras vezes, confesso de novo, comento a minha população sempre agradecendo os votos que eu tive, mas não achei falta na minha vida de eu estar de bem com a minha vida por não ter sido deputado. Mas talvez eu estaria muito sentido na minha vida se eu não tivesse sido prefeito. Quer dizer, não existe uma frustração por não ter sido eleito. não ter sido deputado. Pelo contrário, eu estou feliz de ter sido candidato. Mas se eu fosse eleito, eu não sei se eu poderia dizer que eu seria tão feliz igual ter sido candidato. Questão de estilo, né? Porque eu fiz uma trajetória de vereador a deputado para chegar à prefeitura. Essa foi a minha trajetória política. Estudada comigo mesmo. Eu nunca tive orientação política partidária. Nunca tive orientação de grupo para chegar num grupo e conduzir um grupo político. Tudo que eu fiz na política, eu fiz com intuição, que podia dar certo assim. E talvez, politicamente, eu fui muito bem, eu fui acima do que eu esperava na vida. Mas, como eu cheguei ao poder por 2 vezes no município, eu poderia ter um grupo muito grande em volta da gente. Mas será que o povo tinha recebido os benefícios com o recurso do município que receberam? Essa é a pergunta que eu diria que dificilmente receberiam, porque você se dispersa. Eu, por exemplo, não gasto dinheiro em política e daí eu faço o paralelo para responder essas respostas que eu dou. Eu não gasto dinheiro em política, mas eu dilapidei capital por ter sido prefeito 8 anos, porque eu abandonei tudo. E quando voltei, eu tive que recomeçar a minha vida dentro da atividade empresarial. E isso é um desgaste que vai dilapidando o teu patrimônio. Você vai perdendo porque você não ganha. E como com o salário do prefeito, na minha época, eu não conseguia pagar as despesas do estudo das minhas crianças e nem de viver. Então eu fui dilapidando um pouquinho, mais um pouquinho no outro mês e assim foi. Vale a pena por ter colocado em prática uma ideologia eu diria que faria tudo de novo da mesma maneira. E se voltar à prefeitura, como os senhores me questionam, o qual eu não descarto, se tiver uma oportunidade absoluta e boa, mas vou praticar as mesmas ações. A primeira administração do senhor entrou para a história do município de Pato Branco pelas obras, pela estrutura criada. A segunda, os amigos dizem que o senhor repetiu, os inimigos já questionam que não foi tão positiva assim. A atual administração segue alguns projetos do senhor, Tempo Integral, o Projeto PAI, o STAR, que é uma polêmica, mas veio da época do senhor. O que o senhor mudaria se o senhor fosse prefeito hoje da atual administração, que 4 anos passaram tão rápido que a gente não viu? Olha, eu diria o seguinte, vou ter que me alongar um pouco nessa tua pergunta, até porque é a primeira que você faz, a segunda que você faz, a primeira que eu respondo. O senhor referiu ao STAR, na verdade, com os consábios, né? É verdade. Na época foi... O questionamento da primeira ter sido melhor, eu ponho um pouco de dúvida. Eu peguei o município em melhores condições, mas eu fiz tantas obras no segundo mandato, ou mais do que no primeiro. Talvez eu comprei uma área de terra de 13 alqueires a menos no segundo mandato. No primeiro eu comprei 13 alqueires, lá onde está o horto florestal, o horto das crianças lá. Pagamos uma dívida
que o Internacional tinha, que estava perdendo o patrimônio, e que daí o Astério foi muito inteligente, negociou, e na hora de pagar, eles queriam um juro, e daí foi para a justiça. Quando eu cheguei, a primeira coisa que foi pago essa dívida que era do Internacional, que ficou para o município. Um belo negócio que o Astério fez e que eu concluí pagando. O segundo pagamento foi o Astério tinha comprado 6 alqueires de terra para fazer o parque de exposições, lá onde está o parque. Também não tinha pago porque o pessoal naquela época, o juro era muito alto. Então, o que acontecia? Eles queriam o juro em cima. Nós fomos lá, fizemos um acerto, pagamos parte do juro, a outra parte não pagou, e o juiz determinou, se pagou, para não complicar nem o município e nem as pessoas. Então, foram os primeiros 2 pagamentos que nós fizemos. 2 grandes, são 2 patrimônios interessantes. Mas eu vou contar o final do mandato só por uma lembrança fantástica, que o povo às vezes esquece. E nós também às vezes esquecemos. Esses foram os primeiros 2 pagamentos de 2 dívidas, que não eram contraídas pela prefeitura, mas a prefeitura salvou os patrimônios do Internacional e cumpriu o compromisso da desapropriação dos 6 alqueiros. E o último foi pagar as dívidas que tinha o Pato Branco, que era uma união do Palmeiras com o Internacional, que saiu o Pato Branco, que também estava indo para a justiça, e as pessoas que tinham em haver tinham que ficar com o patrimônio. Nós fomos lá e pagamos. O Matiello chegou na prefeitura e disse, ou você salva, ou nós perdemos o patrimônio. E nós pagamos, que foi o último pagamento, pagamos em dezembro, no momento de entregar a prefeitura para o doutor Delino. Mas na sequência disso tudo, nós compramos então aqueles 13 alqueires de terra lá no Horto, nós compramos 11 alqueires no Distrito Industrial, e compramos, acertamos vários loteamentos que estavam muito brigados, ali naquela região do Morumbi, era um rolo no tamanho do mundo. Conseguimos acertar quase tudo. Enfim, houve assim muitos acertos daquelas coisas que vinham há muitos anos, né? O município estava em condições de resolver isso. Começamos construindo creches, construímos, se não me falha, 8 ou 9. Construímos 11 pavilhões, construímos 3 ou 4 mil metros de barracões no Distrito Industrial e damos para as empresas desfrutarem daquilo para desenvolver as suas atividades. Construímos tudo aquilo que temos hoje no Parque de Exposições, com exceção de 2 ou 3 pavilhões que foram feitos depois. Um eu fiz no segundo mandato, e a Sociedade Rural fez um pavilhão também de bovinos, aquele que está mais fora do alinhamento, por lá de baixo. E construímos, calçamos todos os bairros do município, da cidade. Reformamos que tínhamos que reformar nos asfaltos e damos continuidade no asfaltamento. Compramos muitos veículos, caminhões e tal. O equipamento, máquinas pesadas, não compramos. Acho que compramos 1 ou 2 máquinas pesadas só. No segundo mandato, que daí vem então esse contraditório que existe entre aqueles que dizem que o segundo mandato não foi bom, nós compramos 47 ou 48 máquinas, carros, todos novos. Não com dinheiro de convênio, com dinheiro do caixa do município. E tudo isso que eu falei também, tudo foi com o caixa do município, não teve convênios, nenhum. Essa parte que eu vou comentar agora também, é tudo com dinheiro, sem convênio. Compramos vários equipamentos pesados e compramos todos esses carros. Compramos 6 caminhões Volvo, que custou um bom dinheiro, compramos usado. Fomos criticados porque compramos usado. Melhor tê-los usados do que não ter os caminhões.
Então nós compramos usados, da concorrência, tudo certinho. Construímos, entre pavilhões, creches e escolas, 34, 35 mil metros de área construída, de boa qualidade, e imobiliamos essas escolas. Quase todas, algumas ficaram para se fazer a mobília depois, porque chegou no fim do mandato, o município não é do prefeito. O município é uma instituição que o prefeito entra e sai e a máquina administrativa continua permanentemente, porque nós continuamos vivendo aqui, a sociedade continua vivendo aqui. Aliás, a educação foi um dos pontos fortes que o senhor procurou investir nesse segundo mandato através da construção de escolas, de ginásios, creches, né? O senhor destacaria bastante isso. Nós estamos com o tempo quase esgotado, mas nós vamos para um rápido intervalo e depois até eu quero comentar aqui com os nossos convidados uma curiosidade, coincidência ou não, que o edifício Dona Cesira tem aqui em Pato Branco, que foi um dos edifícios construídos pelo senhor, pela sua consultora Palange. A gente vai dar um rápido intervalo, lembrando que o nosso cartunista Mazinho está aqui, registrando o nosso convidado principal do Itapuã em Debate de hoje, ex-prefeito de Pato Branco, político, empresário Clóvis Paduan, e os nossos convidados que gentilmente aceitaram o convite. Nós já voltamos.